meus amados ouvintes da Palavra do Senhor. Hoje eu venho compartilhar com vocês algo que aconteceu comigo e que me impactou e me veio uma grande vontade para vir aqui contar para vocês, para com certeza edificar as vidas que precisam de libertação. Libertação no meio da família, que muitas vezes há uma maldição familiar e que esta vai até a última geração se não houver libertação. E ao longo do tempo, dos anos, vai se passando, e se não houver esta libertação, com certeza trará muitos danos à família. Porque é uma continuação de geração a geração. E o que eu quero contar para vocês, eu já contei aqui no canal que eu fui filha de um alcoólatra. Meu pai bebia muito. Era um homem bastante inteligente, tinha o seu próprio negócio. Ele fabricava peças em ouro. Naquela época o ouro 18 era muito barato e ele fazia muitas peças lindas e ganhava muito bem, tinha seu próprio negócio. Mas ele foi um homem de vícios, fumava muito, bebia muito, ganhava muito dinheiro, mas ao mesmo tempo gastava no mundo, na prostituição, nos vícios, enfim. Era um homem de muitas mulheres. Era um verdadeiro mundano e nunca foi liberto. E aí ele faleceu nessa situação. Ele chegou a ficar muito doente e ali ele faleceu. Resumindo, o que eu quero dizer com isso? Que eu já nasci de um pai viciado, prostituto, e que nunca deu valor à sua família. Então eu acredito, e hoje eu não tenho dúvidas, que havia ali uma maldição de família em minha vida até Deus chegar e me libertar. E hoje eu quero contar o que houve na minha vida este mundo. Quando eu nasci, então houve esse episódio de meu pai chegou muito bêbado e ele ali em discussão com a minha mãe. Eu estava em uma rede ao lado de uma cama, porque era normal as crianças dormirem em redes. Eu sou cearense, a rede aqui é uma tradição. Hoje não é mais assim, tanto quanto era antes, na época do meu nascimento. Mas a maioria das crianças tinha aquela redezinha para balançar, dormir, ajudar no dia a dia. Então ali eu estava naquela rede, em poucos dias de nascida. E ele pegou uma faca, foi para cima da minha mãe e jogou esta faca. E esta faca ficou enfiada na rede, acima da minha cabeça. Já contei isso aqui no canal, estou
Perdão, porque a câmera balançou. Então, a câmera às vezes balança, dá esse balanço. Então, irmãos, o que eu quero contar é que nesse sonho, ele me trouxe a lembrança desse fato ocorrido na minha infância, né? Eu era ainda bebê. Então, ele jogou essa faca, ficou enfiada acima da minha cabeça. Acredito que poucos centímetros. Minha mãe contava isso, né? E o sonho que eu tive foi assim. Eu estava com um bebezinho. Antes, na madrugada, eu orei. Orei ao Senhor, conversei com Deus, pedindo a Ele que me libertasse dessa confusão mental que às vezes eu tinha, não entendia bem as coisas, até mesmo aquilo que Deus estava me falando, eu ficava às vezes confusa se era Deus mesmo falando ou não. Então tinha aquela confusão na cabeça e ficava às vezes em dúvida e não entendia bem. Porque Deus vai trabalhando e libertando até a gente chegar o que Ele quer, o propósito dele em nossas vidas. E ali no sonho, eu com aquele bebezinho ali, e sentado em uma cadeira de balanço. Quando eu me levantava, a cabecinha dele batia no braço da cadeira de balanço. E aí fazia aquele buraquinho na cabeça do bebê, que tem aquela partezinha mole, né? Onde o cérebro parece que fica exposto, somente ali com aquela pele. É molezinho, né? Uns chamam moleira, né? Então ali rasgou ali, rompeu aquela pele. E quando eu olhei para o bebê, estava saindo aquele líquido branco, aquela massinha, aliás, molezinha, aquela massa saindo da cabeça do bebê. E que eu olhava assim e me assustava aquilo, né? E eu ficava um pouco desesperada, eu procurava botar alguma coisa. E no sonho era que eu colocava soro em cima, no sonho, né? Soro. E ali eu via que o bebê ele continuava animadinho, não teve problema algum. E depois, quando eu olho novamente para ele, tinha um preguinho enfiado no mesmo buraquinho que tinha rompido. Aquele preguinho, um preguinho novo, pequeno, não muito grande. E ali eu tirava aquele prego, puxava. Quando eu puxava aquele prego, aí é que saía a massinha. Ali no sonho eu sabia que era a massa cefálica, né, do cérebro, né? E ali eu ficava um pouco desesperada e ali acordei. Aí me veio à mente, durante o dia, pela manhã eu fiquei pensando, mas meu Deus, que sonho foi esse? Aí me veio à mente que eu tinha orado, era 3h pouca da manhã, eu orando, e então pedindo a Deus que alinhasse os meus pensamentos e que tirasse essas dúvidas e que Deus trabalhasse, né, no meu cérebro para que clareasse as coisas e que eu entendesse melhor e eu visse as coisas nítidas, porque Deus não é Deus de confusão. Quando Ele fala e vem nitidamente para a gente entende bem a voz de Deus. Mas às vezes o nosso coração mesmo, ele nos engana. E nos traz engano, como a Bíblia diz que o próprio coração, né, a gente tem que ter muito cuidado, que ele nos engana também. E aí eu orei a ele e pedi que alinhasse os meus pensamentos para que eu não tivesse mais dúvidas, nem, enfim, trabalhasse.
que eu estava de coração aberto, que o Senhor trabalhasse da maneira dele. E me veio durante o dia, depois do sonho, essa cena, que o meu pai jogou essa faca, e ali algo me dizia que quando o meu pai fez aquilo, a energia que tinha o meu pai, ruim, quando ele jogou aquela faca, aquela energia veio e fez algo na minha vida assim que ficasse travada, que ficasse com a mente confusa, que eu ficasse... E ali foi mostrando aquela cena que aconteceu comigo. E que havia uma maldição de família e que tinha passado para mim, como eu disse, de geração em geração, como nós sabemos, que a maldição de família é de geração até a última geração, né? A não ser que seja liberto. E ali eu via que Deus me mostrava que estava trabalhando, me libertando de toda esta maldição de família, que trazia confusão para os meus pensamentos. E ali mostrava claramente esta cena do ocorrido que aconteceu. E ali ele passou aquela energia ruim dele para mim. Ou seja, a maldição que ele também carregava, levava ele aquilo consigo, ali passou para mim. Mas como eu me entreguei aos pés de Jesus, há quase 7, 8 anos, mais ou menos isso, e venho sempre recorrendo a Deus, uma comunhão de coração aberto, pedindo sempre que me ilumine no seu caminho e também em obediência. Nós pecamos, somos pecadores, mas tudo que o velho homem praticava, nós não devemos trazer para as nossas vidas. Em meio à caminhada, devemos fugir do pecado e viver os processos de Deus para um grande propósito lá na frente. Então é isso. E este sonho que me veio para contar a vocês e dizer que muitas vezes a família está sempre embaixo de maldição, muitas vezes, e que não recorre a Deus pela libertação. Muitas coisas acontecem que nós muitas vezes não entendemos, mas que já vem dos ancestrais, dos pais, dos avós e aí por diante. Mas quando nós recorremos a Deus, como estava falando, pedindo que Ele nos liberte até a última geração desta maldição, Ele nos liberta, nos cura, nos restaura e toda maldição é caída por terra, em nome de Cristo Jesus. Amém. Que fique para a edificação e em sabedoria de Deus, podemos sair, sermos libertos de tudo que nos aflige. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.